Beleza. Então hoje a gente vai trabalhar essa aba aqui, visualização. Então basicamente, até o final do dia de hoje, eu gostaria de fazer tudo isso aqui que vocês estão vendo. Tá certo? Quem não conseguiu, quem não instalou ainda, eu peço por favor para se instalar esse módulo aqui de séries temporais. Tá certo? Então quem não instalou ainda, basta você vir aqui em Options, Add-ons. Aí você seleciona na tua máquina aí o item de séries temporais aqui, que é o de Time Series. Você marca aqui e clica em OK. Aí ele vai instalar, quando ele terminar de instalar, ele vai reiniciar o Orange e aí já vai estar disponível. Certo? Mas eu vou precisar disso daqui instalado na máquina de vocês. Aí aquilo que eu te falei, Carlos, ó, aqui tem uns modos que você já começa a trabalhar com séries temporais, viu? Não, não tem aqui. Aí eu escrevi diretamente no R. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui. Então é o seguinte, enquanto vocês instalam, a base de dados assim, inicial que eu vou trabalhar com vocês é a do Iris. Tá certo? Então, recordando aqui, ó, vocês vão aqui em Data, clica aqui em Datasets. E aí você puxa aqui a base de dados do Iris, tá certo? Dá um clique duplo até ficar aqui uma bolinha verde com o nomezinho Iris aqui. Então tá. Então só para manter o padrão, nunca se esqueçam de renomear para você saber o que é que está ali, entendeu? Senão, na hora que a coisa ganha uma certa dimensão, você começa a se perder. E aí nós vamos trabalhar aqui com essa aba de visualização, certo? A aba de visualização, alguns desses itens vocês só vão vê-los quando eu começar a lidar com a aba de modelagem, né, ou com a aba de avaliação, certo? Então eu vou começar aqui pelos mais estranhos, depois por os mais legais, entendeu? Então eu vou logo começar pelos dois que eu não vou recomendar que vocês usem. O primeiro deles aqui é o Line Plot. Você dá um clique aqui, ele vai aparecer aqui do lado e você simplesmente conecta. Simples assim. Certo? Por que eu não vou recomendar o Line Plot, embora eu vá mostrar? Porque gráfico de linha, ele só é recomendado se você estiver lidando com dados temporais. Então, e isso não sou eu que estou dizendo não, isso daí é a literatura sobre visualização de dados quem diz. Certo? Tanto que se você quiser usar o Line Plot para fazer visualização de dados temporais, você não vai conseguir. E aí ele vai mostrar isso daqui, ó. Por quê? Porque se vocês olharem aqui embaixo, aqui são as variáveis. Só que essas variáveis elas estão em função de uma variável categórica. Para você saber o que é setosa, o que é versicolo e o que é virgínica. Entendeu? Aqui seria melhor você fazer esse tipo de visualização com gráfico de barras, porque aí sim o gráfico de barras é você fazer comparações de determinados valores por categoria. Aqui, o que é que ele me diz? Ele me diz que se eu estiver olhando aqui para o tamanho, o comprimento da sépala, a virgínica é a maior e a setosa é a menor. Só que assim, quando você olha para uma linha, você pensa que isso aqui é uma evolução, sabe? É um dado longitudinal, e não é. Isso daqui é um dado transversal. Se você olhar aqui para a largura da sépala, aí você vê aqui que a setosa é a maior e a versicola é a menor. Então, de novo aqui, o comprimento da pétala e a largura da pétala. Aqui, o que é que ele colocou aqui? Ó? Vou desmarcar aqui, ó, esses dois aqui. Digamos que você fez o gráfico e não apareceu nada aqui. Se você clicar aqui em linhas, olha o que é que vai acontecer. Ele vai mostrar
todas as 150 observações. Aqui, ó, logo aqui no canto inferior esquerdo tem lá a quantidade de observações da base de dados. Vem aqui, ó. Se você marcar a linha, vai aparecer esse negócio aqui. Então, se você tiver um banco de dados com 2 milhões de observações, vai ficar um negócio horrível. Então, normalmente, ele pede para mostrar a média. Aqui é esse gráfico que eu estava fazendo aqui. Só que aí, de novo, né? Média chama um outro indicador que é o desvio padrão, né? Então, só que aqui não tem o desvio padrão, assim, logo de cara. Então, você clica aqui nesse range, que ele vai te dar... Tá bem clarinho aqui, mas olha para as telas de vocês, vocês vão ver aí. Tá certo? Que é, digamos assim, é o mínimo e o máximo. Entendeu? Então, para cada instante você vê o mínimo e o máximo. Se você clicar aqui em barra de erro, o manual diz que isso daí seria o desvio padrão, entendeu? Só que assim, do jeito que tá aí, não te diz nada. Entendeu? Onde é que você posiciona aqui o mouse, não te diz muita coisa. E nessa lógica aqui, gente, é melhor você fazer um box plot. Entendeu? Então, mas esse seria o gráfico de linha que, deixando mais ou menos claro, não usa. Certo? Mais uma vez aqui, ó, o menu, a legenda, melhor dizendo, você coloca onde você quiser. E normalmente a legenda, pessoal, é em cima de uma variável categórica, viu? Então tá. Segundo gráfico. Gráfico de barra. Jogar para cá. O gráfico de barras a gente vai fazer em duas etapas, eu vou mostrar por quê. Puxa aqui agora uma linhazinha, ó. Solta aqui. Aí vai abrir aqui uma caixa de diálogo. O meu tá meio lento aqui, mas ele vai. Agora, filhinho. Aí você digita aqui bar plot. Aí você veja, apareceu aqui o gráfico de barras, entendeu? E aí, se você clicar aqui direto, vai acontecer isso aqui, ó. Certo? Opa, veja se ficou melhor. Então ele faz isso daqui, ó. Entendeu? Só que aí é o seguinte. Só que a gente consegue ter um certo controle a mais em cima do gráfico de barras. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que é. Vou fechar aqui. Só que recordar na minha colinha. Que é justamente você colocar um íconezinho aqui, que é o Select Rows. Eu vou mostrar por que isso daqui vai te dar um maior controle. Vem pra cá, ó, pra baixo. Coloca aqui o Select Rows. Certo? E aqui eu vou puxar novamente pra cá. Aí vai ficar aqui o dado e o dado da minha seleção. Vem aqui no Select Rows. Você pode escolher aqui qualquer variável quantitativa que você quiser. Ou seja, vamos escolher aqui a sépola. Se escolher alguma quantitativa, você vai ter essas opções aqui. Digamos que eu quero ver somente os dados, ou que eu quero que tenha destaque, melhor dizendo, os dados cuja sépola, o comprimento da sépola seja maior que 6. Isso pode ser qualquer número, pode ser 6, pode ser 5,5 e aí vai. Vamos manter aqui o 6. Aí aqui embaixo 61 foram selecionadas, 89 não, total de 150. Entendeu? Se você clicar aqui no bar plot, se você observar, o que está com cor escura
são justamente as observações cujo comprimento da sépala é maior que 6. O que está clarinho não é maior que 6. E você pode... vou abrir aqui, deixa eu voltar lá no gráfico. Você pode inclusive fazer isso aqui de maneira... Deixa eu ver se eu diminuo aqui. Você pode fazer isso até de maneira aqui interativa. Vou colocar aqui para baixo. Se eu colocar aqui 5, veja que ele já mudou a coloração. Ele já passou a adicionar novos itens, a destacar novos itens. Se eu colocar aqui 6,5, aí veja que o azul ficou mais clarinho e aí eu tenho menos itens sendo destacados. Entendeu? Então isso daqui é um truque que você pode usar se você quiser, durante a visualização do teu gráfico de barra, você ter destaque. Qual é o problema do gráfico de barra? É que ele vai mostrar todas as observações. Entendeu? Ele vai mostrar todas. Em compensação, digamos assim, se eu tirar isso daqui, ó, ele vai voltar a mostrar todo mundo. Só que aqui de cara, você meio que está vendo que os grupos são diferentes. Entendeu? Mas de novo, o gráfico de barra ele só vai servir para isso daqui. Tá? É um gráfico melhor que o gráfico de linhas, mas não vai te dizer muita coisa assim interessante. Certo? Mais uma vez aqui, a tua legenda você coloca onde você quiser. Certo? Lembrando que aqui você pode depois alterar as cores, e aqui você diz qual é a tua variável de agrupamento. No caso do íris, só tem uma variável de agrupamento que é o tipo de planta que é, o tipo de flor que é, melhor dizendo. Então, só para recapitular, você pode, deixa eu ver aqui, você pode inclusive mudar as cores aqui, ó, só para recapitular, vamos ver se vai dar certo aqui. Color. Aí digamos aqui que eu não quero que seja azul aqui, vamos colocar um rosa aqui, ó. Entendeu? E tem só um negócio interessante aqui. Lembra que na aula passada eu falei que isso daqui seria vermelho, verde e azul? E aqui é o código hexadecimal. Se você colocar assim, ó, FF0000, você tem 100% vermelho. Se você colocar aqui, ó, 00FF00, você tem 100% verde. E se você colocar 0000FF, você tem 100% azul. Certo? Embora o verde não seja uma cor primária, a cor primária, se eu não me engano, das aulas de educação artística são amarelo, vermelho e azul. Mas como o azul e o amarelo eu acho verde, entendeu? Então com essas três cores, azul, verde e vermelho, eu acho todas as outras. Entendeu? E aí você pode fazer a experiência. Se eu colocar aqui, ó, 0AFF. Então, deixa eu colocar aqui AA. Pronto, eu tenho um roxo aqui. Por que eu estou falando isso? É porque assim, sei lá, se eu estiver num momento de falta do que fazer e quiser achar uma cor bastante específica para você, você pode fazer aqui. Basta fazer as combinações vermelho, verde e azul. Na notação hexadecimal, né, que vai de 00 até FF, viu? Então tá, vamos deixar esse roxo aqui. Então, se eu puxar de volta para cá, aí fica o roxinho aqui, ó. É só recuperando assuntos de aulas passadas. Tá, beleza. Vou mostrar agora aqui um gráfico que eu já iniciei ontem, mas para mim eu acho esse gráfico fantástico, que é o scatter plot. Então você vem aqui do íris, ó, puxou aqui para cima, e aqui na caixa do diálogo você digita scatter plot.
Scatterplot ou o gráfico de dispersão, ele é um gráfico que ele vai mostrar um ponto baseado num par de coordenadas cartesianas. Certo? Então você vai atribuir uma variável para o eixo das abscissas, ou seja, o famoso eixo x, e uma outra variável para o eixo das ordenadas, que é o famoso eixo y. Clicou nele aqui, ó, aí ele vai mostrar aqui, deixa eu desmarcar aqui um bocado de coisa para ficar mais ou menos parecido com o de vocês. Espera aí. Tá. Deixa eu tirar até isso aqui. Então, beleza. Então, digamos assim, aqui está um gráfico aqui meio sem graça. Então, vamos entender como é que a gente melhora esse gráfico aqui. Aqui nessa primeira parte, ele está perguntando quais são as variáveis dos eixos que você vai querer colocar. Você pode colocar aqui o que você quiser. Certo? Pode colocar aqui o que você quiser. Então, aqui eu vou, por enquanto, deixar aqui... Deixa eu ver como... Não essa... Pronto. Vamos deixar aqui sendo... No X aqui o sepal length. E aqui no Y o petal length. Tá? Por enquanto, essas duas aqui. Tá, mas do jeito que está aqui, o teu professor vai olhar e vai dizer, tá, e aí? Você pode melhorar a situação a partir aqui dos atributos. O atributo, gente, principalmente no color, é como é que você vai colorir os teus dados. E aí essa coloração vai a partir do quê? De uma variável categórica que você vai escolher. Entendeu? Pode ser qualquer variável categórica que existe na tua base de dados. No nosso exemplo, como só existe o nome da flor, então vai ser ela. Mas depois eu vou mostrar outras bases de dados com vocês aqui. Se você colocar aqui íris, aí ele já vai colorir seus dados. Certo? Você pode também modificar a forma do ponto em função da categoria. Digamos assim, por exemplo, você está lidando com uma pessoa que é daltônica. Entendeu? Então, se você colocar uma paleta de cores normal, você não está ajudando muito ela. Eu digo isso que eu tenho um amigo que trabalha comigo, que ele é daltônico, e de vez em quando eu tenho que ficar conversando com ele qual seria essa melhor paleta de cores. Então, você coloca uma forma. Então, na hora que eu colocar aqui também na forma, veja que agora eu tenho triângulos, X e bolinhas. Então, já melhorou a visualização, já ficou mais destacado, entendeu? Você poderia também mudar o tamanho. Aí o tamanho é em função de uma variável numérica. Então digamos que eu queira que o tamanho do ponto seja em função do valor do comprimento da sépala. Se eu colocar isso aqui, você vai ver que agora tem uns triângulos maiores, tem uns triângulos aqui bem pequenininho. Tem os X maiores, X pequenininho, tem umas bolinhas maiores e umas bolinhas pequenininhas. Entendeu? E se você quiser colocar um rótulo, você colocar, por exemplo, aqui o comprimento da sépala, os números vão aparecer. Não, aí fica assim, não legal, mas assim, tem como colocar. Se você quiser colocar aqui pela categoria, vai ficar esse negócio aqui, mas você vê quem é quem. Tá certo? Então vamos lá. Na hora que eu comecei a mexer aqui, gente, veja que ele habilitou um botão aqui chamado Find Informative Projections. O que é isso? Vamos clicar nesse botão aqui. Ele vai abrir essa telinha aqui. Essa telinha, como aqui é um processo de classificação, ele vai tentar automaticamente te dizer quais são os pares ordenados que você deveria colocar, que melhor vai separar esses dados. Queira ou não queira, esse botão ele já vai usar um algoritmo de classificação. Se você clicar aqui em Start, ele vai fazer essas sugestões. Inclusive, se você observar, ele já modificou aqui, ó. Antes era sépala, agora é pétala. E cada itemzinho desses, se eu não me engano, é um score que quanto maior, essa barrinha aqui,
melhor aquele par de variáveis vai classificar suas observações. Isso daqui lembra um gráfico de silhueta que eu vou mostrar para vocês também, que o gráfico de silhueta, meio que ele vai servir para atestar ou não se a tua classificação está legal. Entendeu? Embora não tenha o ANOVA, que normalmente é o que a gente faz com processos de classificação, ou o Kruskal-Wallis, pelo gráfico de silhueta você resolve a tua bronca nesse sentido. Certo? Então aqui, se eu colocar essa sugestão, ó, vocês observam que a coisa meio que está quase que linear, né? E aí, aqui, nesse de baixo aqui, eu posso modificar nessa barrinha aqui o tamanho do símbolo, diminuindo ou aumentando aqui, ó, o tamanho do símbolo, certo? Aumenta todos, diminui todos na mesma proporção. Exatamente. Posso mexer aqui com a opacidade. Se eu vou para aqui para a esquerda, eles vão desaparecendo. Se eu vou aqui para a direita, eles vão ficar bem destacados. O jittering, gente, ele só vai meio que ter sentido quando eu mostrar o gráfico de violino. Aí vocês vão entender o que é esse jittering aí. Tá certo? Deixa quando chegar lá o gráfico de violino que fica melhor. Aí aqui tem uns negócios que eu acho muito fantástico. Por exemplo, Show Color Regions. Por exemplo, então normalmente quando vocês lidavam com problemas de classificação, meio que vocês achavam isso daqui que vocês estão vendo. Mas digamos, se eu quiser que uma nova variável apareça, um novo ponto apareça, entendeu? Digamos que esse ponto, ele apareceu nessa coordenada aqui, onde eu estou colocando aqui o mouse. Tá, ele seria o que? Ele seria virgínica, versicolor ou setosa? Entendeu? Quando você clica aqui nesse Show Color Regions, meio que ele vai te ajudar o que é que vai ser. E aqui, do jeito que tá, gente, veja que é quase que uma classificação linear. Eu posso passar uma reta aqui, ó. Posso passar uma reta aqui. Entendeu? Então, ou seja, um classificador linear para essa situação seria legal. Agora, por que seria legal? Porque esse par ordenado aqui permite que assim seja. Se eu mudar aqui o par ordenado, aí já não é mais uma classificação linear. Entendeu? Então agora a gente vai entrar no reino que eu chamo carinhosamente do tudo depende. Agora a gente não vai entrar mais assim, o reino das certezas desapareceu. Agora a forma como você configura vai te dar respostas individuais. Se você quer marcar uma legenda, então você clica aqui em Show Legend e aí você posiciona a legenda onde você quiser. A área, dá para deixá-la menos transparente, mais ou não? Não, assim, a área não dá. Assim, deixa eu ver se mexendo aqui na simbologia dos símbolos. Não no tamanho, deixa eu ver aqui na opacidade. Não, na área aqui não dá para controlar. Mas assim, mas se você quiser ver só a área, é só apagar os númerozinhos. Você bota a opacidade 0 aqui, ó. Aí se você quiser olhar as observações, você coloca aqui a opacidade máxima, que fica bem destacado. Se você quiser colocar linhas de grade, digamos assim, para ter uma melhor referência numérica, você pode adicionar. Aí meio que fica a batalha naval aí, entendeu? Se você quiser, por exemplo, você está vendo que eu estou posicionando o mouse aqui, ó, ele te dá uma informação baseada no par que está aqui. Esse item aqui embaixo é para mostrar toda a informação do dado. Se eu clico aqui, vem tudo. Entendeu? E aí, se você quiser ver as linhas de regressão, basta você clicar aqui, ó. Aí ele vai mostrar a linha de regressão para todo mundo, que é essa cinza aqui, ó. Inclusive ele dá o coeficiente de correlação. E ele vai mostrar também as linhas de regressão por grupo.
Por exemplo, aqui da verde deu um R032, da vermelha deu 079 e aqui da azul deu 031. Entendeu? Então, assim... Não. Tá. Aí vamos entrar, já que você tocou no assunto, Mônica, vamos lá. Inclusive, tanto para regressão linear como para regressão logística, esses termos de significância eles vão desaparecer. Por quê? Por causa do estimador que é utilizado. Então, como eu vou utilizar os estimadores que é do gradiente descendente, nesse tipo de estimador, o conceito de significância desaparece. Entendeu? Porque o estimador não lida com significância. Significância é para matriz variância com a variância. Ou se você estiver usando máxima verossimilhança. Gradiente descendente não é nenhum e nem outro. É um processo de minimização, um processo de otimização por derivada. Então, se é um processo de otimização por derivada, não existe significância estatística ali. Então, na hora que assim, nesse universo aqui, entendeu? Nesse universo aqui, o conceito vai desaparecer. Dá para obter os coeficientes? Dá, mas você não vai ver a significância desses coeficientes. O que dá para ver, que aí é o que o pessoal do Machine Learning, Deep Learning usa, é o quão importante a variável é para a estimação. Veja, eu vou ver a importância da variância, não é a mesma coisa que significância. Embora o raciocínio seja, vamos chamar assim, análogo, mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque significância é em função de uma distribuição de probabilidade. Entendeu? Importância não. Importância é o quão a variável contribui para atingir determinado objetivo. Certo? E aqui, se você marcar aqui, ó, tratar as variáveis como independentes, aí meio que ele não vai mostrar as regressões, entendeu? Aí você diz assim, tá, Abdinardo, qual seria um padrão inicial para você ver um gráfico box plot? É isso daqui que vocês estão vendo. Aqui eu só deixo marcado essas três. O grid lines é só se eu quiser saber exatamente, se eu tenho um preciosismo para tentar achar o número visualmente. Mas normalmente, lembre-se, gente, quanto mais coisa no gráfico, menos a pessoa vai prestar atenção. Tá certo? Então, o teu gráfico ele tem que ser informativo, ao mesmo tempo ele tem que dar as respostas ao mesmo tempo. E a gente às vezes tende a fazer isso, não, vamos colocar tudo no gráfico e a pessoa não vê. Não deixem que o gráfico de vocês vire um quadro de onde está o óleo, viu? Senão o cara não vai ler. Eu não sei se você mostrou e eu perdi no livro, mas é possível eu mostrar apenas um grupo ou dois, a partir do eu tenho que usar lá o Não, aqui aí você teria que filtrar antes. eu filtro Você antes. filtra antes. Eu consigo aplicar igual você fez ali no Select. O row sim, aqui ó. Não, mas aí eu não seleciono, Ó, linhas, né? por exemplo, se eu destruir aqui, ó, coloca aqui, aí vamos lá, select rows, vou puxar aqui, aí qual é o cuidado que você tem que ter, Mônica? Vamos fazer o seguinte, coloquei aqui o iris is one of Tá. esses dois, Pronto. tá vendo aqui embaixo, ó, remove unused features, por que você tem que marcar aqui? Se você não marcar aqui, embora ele não apareça, a legenda vai estar indicando. Aí, ó, se você vier aqui, ó, tá vendo que a legenda está indicando aqui, ó? Então, só tem dois, mas a legenda ainda está indicando. Então, tem que fazer aqui mais uma coisa. Talvez eu tenha que excluir a classe também. Vamos ver se desapareceu. Porque se... Aí, agora sim, ó. Entendeu? Mas aí eu tenho que fazer uma operação de filtragem antes. Ah, e com o botãozinho, o scroll button do mouse, você pode fazer zoom out e você pode fazer zoom in. Entendeu?
E aí se de repente você se perder no zoom, tá vendo essa tela aqui, esse botãozinho aqui? Se você clicar nele, ele volta ao estado original. Beleza? Então assim, agora é aquela história que a gente sempre diz em sala de aula, né? Que conhecimento é acumulado, né? Então, o que vocês viram comigo na segunda, o que vocês viram comigo na terça, agora vocês vão ter que começar a juntar com o que está sendo visto agora. Então, se eu quiser tornar a coisa mais refinada, então vai ter que começar a juntar esses conhecimentos. Entendeu? Então, que vimos no primeiro dia de aula, que nós vimos no segundo dia, que nós estamos vendo hoje. Assim, mais detalhadamente. Beleza? Então, tá. Eu vou tirar isso daqui, é só para não deixar o gráfico assim tão cheio de coisa. Então tá, deixa eu só olhar minha colinha aqui, qual seria um próximo interessante. Tá. Então ainda no reino do conhecido, aí vamos olhar aqui um gráfico que eu acho fantástico, que é o gráfico das distribuições. Vocês abrem aqui a caixinha de diálogo, distribuições, aqui ó. Beleza. Clicou aqui, aí ele vai abrir isso daqui, claro, lembrando pessoal que isso daqui é coisa que eu andei fazendo, mas o que é que esse gráfico de distribuição vai te informar? Então vamos primeiro entender isso daqui que vocês estão vendo, para depois a gente começar a brincar. Aqui, gente, ele vai mostrar todas as suas variáveis do banco de dados. Aqui ele está mostrando as distribuições por categoria, entendeu? E aqui é uma distribuição para a largura da pétala, entendeu? Aqui ele está mostrando a probabilidade, digamos assim, da hora que eu estou mexendo aqui na largura, ó, olha aqui embaixo, vai de 0 a 4, entendeu? Então, na hora que eu estou caminhando do 0 para o 4, então, ou seja, enquanto eu estiver aqui nessa região, ó, qual é a probabilidade de eu pertencer ao grupo da cetosa? É bem alto, veja que é 1. Aí olha aqui para o eixo da ordenada, aqui é a probabilidade, que vai de 0 a 1. Então, se o se a largura da pétala estiver nesse comprimento aqui, a probabilidade de eu estar aqui na cetosa é 100%. Não, porque você não vê ainda na distribuições. Tá, mas assim, primeiro concentra aqui, antes de mexer na máquina. Olha aqui. Então, olha, porque isso daqui já é resgatado de algo que eu já tinha feito, mas eu vou modificando. O que é que vocês estão vendo aqui? Ó? Isso daqui é uma coisa que vocês podem fazer que eu acho fantástico. Por exemplo, quer você ver a partir da mudança de uma variável, tá vendo aqui? Aqui eu estou mudando o parâmetro da variável. Qual é a probabilidade daquela observação pertencer a determinada classe? É isso que você já está vendo logo de cara aqui. Então, se eu estiver nessa região aqui, ó, a probabilidade de eu pertencer aqui à cetosa é de 100%. Veja que quando a largura da pétala, por exemplo, é 1, aí você pode pensar que é 1 centímetro, 1 metro, 1 polegada, não me interessa a unidade, não me interessa o número. Quando ela é 1, qual é a probabilidade de ele pertencer à cetosa? 0. Olha aqui o azulzinho aqui embaixo, é 0. Qual é a probabilidade dela pertencer ao versicolo? 100%. Só que quando eu começo a me distanciar do 1, na hora que eu chego aqui no 2, qual é a probabilidade de eu pertencer à cetosa? 0. Probabilidade de pertencer ao versicolo? 0. Probabilidade de pertencer à virgínica, meio que na hora que 2 e alguma coisinha já vai para 100%. Então isso daqui é um gráfico que, assim, se você prestar atenção nele, ele te dá muita informação. E para quem já mexeu com lógica fuzzy, isso lembra os graus de pertinência. Entendeu? Então, você já começa a ver o seguinte, opa, então começa a partir dos dados
que isso é uma tese que eu estou defendendo, que a partir dos dados você começa agora a querer medir os graus de pertinência na lógica fuzzy. Você não precisa mais ficar refém do especialista, que era o que a lógica fuzzy vem defendendo desde sua criação. Entendeu? Não vai ver isso aqui no curso, mas o que eu quero é que vocês comecem a enxergar que duas coisas estão bem juntinhas. Para que serve lógica fuzzy? Para fazer classificação. Por exemplo, bora mouse, não me decepcione. Deixa eu só... De vez em quando esse mouse, ele... Oi. Não, ele consegue modelar. Ele consegue modelar, mas se ele vai entender o que ele está modelando, é outra história. Então, conhecimento de negócio, sim. Ele é fundamental. Por exemplo, se a Rebeca me dá os dados dela lá de biologia, eu consigo modelar. Se eu vou entender, é outra história. Aí é outra história. O que eu estou dizendo é outra coisa. O que eu estou dizendo é que antes, para você determinar os graus de pertinência, você precisava conversar com o especialista. O grau de pertinência é justamente o momento que eu mudo de uma para outra. Entendeu? Você obrigatoriamente tinha que conversar com o cara, porque ele ia te dizer o grau de pertinência. O que eu estou defendendo aqui agora é que o dado, ele te diz. O dado te diz isso daí. Entendeu? E isso se for bem internalizado, vai ser uma mudança de paradigma incrível. E por que eu estou defendendo isso? Porque não faz o menor sentido eu ter 1 milhão de linhas num banco de dados e eu não conseguir encontrar isso. Eu precisar conversar com uma pessoa para entender isso daí. Entendeu? Então, modelar eu consigo. Agora, se eu vou entender o que eu acabei de modelar, aí você precisa do domínio do negócio. Aí é impossível não ter. É impossível. Eu estou defendendo essa tese, inclusive já tem um working paper em construção nessa loja. Não precisa. Entendeu? Por exemplo, se eu mudar aqui para pétala, aí vocês vão perguntar aqui antes de eu mudar. Tá, professor, como é que eu cheguei nessa configuração aqui? Primeiro, eu vou desmarcar aqui, e aí nós vamos para a segunda parte aqui, ó. A segunda parte vai ser a distribuição que você quer lidar. Inclusive eu vou desmarcar isso aqui, ó. Então vamos começar do básico. Qual é o básico do seu computador aí? É você ver um gráfico de barra, certo? Aonde, o que é que você está enxergando aqui? Você está enxergando contagens, certo? Aqui onde você tem aqui o cetose, onde você tem aqui o versicolo, onde você tem aqui o virgínica. Ou seja, nesse grupamento aqui, você tem 50 observações cetosas, 50 observações versicolo e 21 observações virgínicas, que estão dentro dessa faixa aqui de valores, entendeu? Nessa outra faixa de valores você só tem virgínica. E veja que só basta posicionar o mouse, você já consegue ter várias informações ali. Entendeu? Informações, de maneira geral, informações dentro do grupo. Só posicionando o mouse aqui em cima. Uma outra coisa quando você lida com isso seria a largura do bin. O bin é a coluna. Tá vendo aqui que está na largura máxima, né? Se eu for puxar aqui para a esquerda, ó, veja que vai ficando mais fininho, entendeu? Claro que quanto mais fininho, melhor, assim, mais detalhe eu tenho sobre os dados. Se ele fica mais grosso, menos informação visual, é isso que eu quero dizer. Menos informação visual você tem sobre o gráfico. Então, de novo, se vai ser para o lado aqui da direita ou se vai ser para o lado da esquerda, depende de como é que você quer apresentar os dados. Depende do seu foco. Certo? E aqui o botãozinho de suavização, aqui para esse caso ele não se aplica, tanto é que eu não consigo mexê-lo aqui, ó, certo? Então, vamos lá. O que é isso daqui, gente? É um gráfico básico que você mostraria para qualquer pessoa.
Aí digamos assim, não, eu não estou afim de mostrar esse gráfico, eu quero mostrar um negócio mais refinado. Então, aqui nas distribuições ajustadas, você tem essas opções aqui. Então, você quer enxergar como seria a distribuição normal do dado. Tá, ver a distribuição normal do dado não quer dizer que o dado segue uma distribuição normal, certo? Cuidado com isso. O que ele está fazendo aqui é meio o seguinte, olha, baseado nas informações que você está me trazendo, a normal teórica seria isso dali. Se isso vai se ajustar aos dados, é outra história. Inclusive, ele já te diz aqui média e desvio padrão, certo? Para cada grupo, certo? De novo, se você engrossar aqui o BIM, vai ficar isso daqui que você está vendo. Se você torná-lo ele mais fino, vai ser isso daqui que você está enxergando. E aqui agora eu tenho a opção de esconder ou não o gráfico de barras, entendeu? Aí vai de acordo com a percepção de vocês. Eu vou deixar ele mostrado. E aí, bom, a gente começa a entrar num reino que eu acho interessante, que é mostrar a existência de outros tipos de distribuição de probabilidade. Porque meio que a gente fica ali na normal, ou na distribuição T, ou às vezes você mostra uma distribuição lá de Poisson, ou uma hipogeométrica e esquece o reino das outras. Digamos que agora eu quero olhar uma distribuição beta. Aí isso seria a distribuição beta teórica para esses dados. Inclusive tem aqui os parâmetros como é que vocês vão encontrar essa distribuição beta. Detalhe, o Wikipedia para a área de estatística é bem documentado. Então se você quiser ter uma visão assim, at a glance, ou seja, de cara, pode ir que está bem documentado. Principalmente se você for ler em inglês. Aí na versão em inglês você vai encontrar muita coisa, inclusive com muita referência legal. Então, eu quero entender o que é uma distribuição beta. Vai no Wikipedia da Beta Distribution lá e manda bala lendo lá. Certo? Eu quero olhar uma distribuição gama. Essa seria a distribuição gama teórica para esse conjunto de dados, inclusive com os parâmetros aqui. Eu quero olhar aqui uma distribuição Rayleigh. Essa seria a distribuição Rayleigh para os dados. Eu quero olhar uma distribuição de Pareto. Essa seria a distribuição de Pareto para o conjunto de dados, inclusive com os parâmetros aqui. Eu quero olhar uma distribuição exponencial. Essa seria a distribuição exponencial para os dados. E aí vem a minha preferida, que é a densidade kernel. Por que eu gosto particularmente da densidade kernel? Porque é a distribuição do dado. Entendeu? O dado diz, a minha distribuição é essa aqui e acabou-se. Que ela é uma distribuição não paramétrica. Certo? Embora oficialmente se diga, inclusive está documentado nos livros que as distribuições de probabilidade paramétricas elas são mais poderosas que as não paramétricas, pelo menos no mundo das finanças, as não paramétricas reinam. Por quê? Porque é praticamente impossível, no mundo de finanças, você encontrar uma distribuição de probabilidade bonitinha, linda, maravilhosa. Porque aí é uma hipótese minha, o que eu vou falar aqui agora. Distribuições de probabilidade paramétricas, elas funcionam bem no reino da natureza. Tipo, planta, bicho, rio, essas coisas assim. Entrou no reino das interações sociais, tipo, leia-se, seres humanos, aí as distribuições paramétricas começam a perder força. Tanto é que quando a gente vai utilizá-las, principalmente vários testes estatísticos, uma série de critérios tem que ser atendido. Porque senão nem olha. Você pode incorrer o que? Eu estou cometendo erro tipo 1 ou erro tipo 2. Eu sempre confundo. Eu sei que um eu rejeito quando eu deveria aceitar e o outro eu aceito quando eu deveria rejeitar. Eu sempre confundo, mas eu sei o resultado dos dois. Eu sei que eu não posso cair nessas duas armadilhas. Entendeu?
Então eu particularmente eu gosto de olhar o dado sempre na distribuição kernel dele. Certo? Oi, pode falar, cara. Quando tu vai fazer os gráficos de raster, não é isso? Pronto. Ali é bem legal. Muito legal aquilo ali. Aí aqui agora eu consigo mexer aqui na suavização da curva, tá entendendo? Aqui está uma curva bastante suave. E aqui eu tenho uma curva, digamos assim, que praticamente está perseguindo o dado. Ou seja, para onde o dado vai, a curva vai. Então assim, aqui eu teria uma curva smooth. E aqui eu teria uma curva wiggly. Tá certo? Que seria bem assim, cada ponto é um traço da curva. Assim, bem especificamente. De novo, como é que você vai usar isso aqui? De acordo com o que você acha que deva mostrar. Aí aqui ele está dizendo como é que você vai separar. Claro, eu só tenho uma variável categórica, então eu só estou usando ela. Mas você poderia mudar se a base de dados tivesse mais de uma variável categórica. Aí vamos lá. Se eu clico aqui no Stack Columns, o que é que ele vai fazer? Deixa eu apagar aqui essa distribuição. É que se houver, digamos assim, dados assim coincidentes, por exemplo, deixa eu desmarcar aqui, ó. Você está vendo aqui que o verdinho está do lado do vermelho? Quando eu clico aqui em Stack Columns, ele vai colocar o verde em cima do vermelhinho. E aí ele vai destacar realmente quem é maior e quem é menor. Ali está mostrando exatamente quem é maior e quem é menor. Só que numa única barra. De novo, se vai usar colunas empilhadas ou não, depende de você. Aqui, se você olhar na coluna aqui do eixo Y, você está vendo o que? A frequência, ou seja, você está vendo contagem. Mas digamos que você não queira ver contagem, sim, você queira ver probabilidade. Você clica aqui em mostrar as probabilidades. Certo? Só que do jeito que está aqui, ó, deixa eu voltar aqui para a densidade kernel. Porque assim, olhar a probabilidade pela barra não fica legal não. Aí aqui eu vou esconder a barra. Fica legal aqui, que é o gráfico original que eu tinha mostrado para vocês. E você pode inclusive vê-la de formato cumulativo. Aí claro, cumulativo só vale a pena a depender do caso. Nesse caso aqui não ficou legal não. Assim, se você deixar marcado esses dois. Se você desmarcar, você vai ver isso aqui. O que eu acho bastante informativo é quando ela está assim. Então aqui está para essa variável aqui, que seria a largura da pétala. Se eu colocar aqui pelo comprimento da pétala, mudou. Para a largura da sépala é isso aqui. O comprimento da sépala é isso aqui. E aqui aí você vai testando qual dos dois é mais interessante para enxergar. O que eu acho isso daqui fantástico é porque é uma maneira de você ter um pontapé inicial, por exemplo, se você for mexer com conjuntos fuzzy, de encontrar os graus de pertinência. Se vão ser os melhores, eu não sei, tem que testar. Aí é por isso que existem outras técnicas ligadas ao neurofuzzy, que é para você fazer esse ajuste dos graus de pertinência. Inclusive, tu vai chegar, não sei se o professor antes ainda vai te mostrar, Thiago, mas se ele tiver, ele vai te mostrar o ANFIS, que é ligado ao fuzzy, que é um negócio assim fantástico. Então é isso aqui, gente. Ó. Isso daqui é muito informativo. Você mostra isso aqui para o professor já fica, poxa vida, negócio legal. Beleza? Dúvida, gente? Então vamos lá. Deixa eu ver o próximo aqui da minha listinha. Tá. Agora vamos entrar num mundo que eu acho que muitos de vocês nunca viram. Então o que eu vou mostrar aqui agora é um gráfico de silhueta. Certo? Então você vem aqui, é esse daqui, ó, o Silhouette Plot. Então você pode clicar aqui e arrastar para cá, para baixo. E aí você puxa aqui uma linhazinha do íris aqui para baixo. E foi.
certo? O que é esse gráfico de silhueta aqui? Então tá. Como ele não vai te mostrar assim diretamente uma nova, depois que você faz uma classificação, você precisa saber se o resultado dessa tua classificação foi legal, certo? E o gráfico de silhueta ele vai te ajudar a mostrar isso daí. Como é que ele vai te ajudar a mostrar isso daqui? É que quanto maior for o número, ou seja, quanto a barrinha estiver mais próxima aqui do número positivo, ou seja, quanto mais longe do zero para cá, mais corretamente o dado está classificado. E aqui, gente, que vocês estão olhando é a observação, viu? Aqui, ó, observação. Aqui, no caso, para eu saber essa observação, eu teria que fazer esse mesmo truque aqui, ó, que eu tinha feito do Select Rows para poder clicar e aí destacar. Mas cada itemzinho desse é a observação. Tanto é que aqui embaixo, no canto inferior, tem 150. Entendeu? Agora, se tiver do lado negativo, e quanto mais negativo for, digamos assim, menos correto o dado está classificado. Então veja que aqui eu tenho problemas na área da virgínica e na área da versicolo. Tá vendo aqui, ó? Como é que eu provo isso? Eu volto para o scatterplot. Veja que eu tenho uma zona cinzenta aqui, ó. Tá vendo? Então, coisa que não existe aqui, ó. Aqui está bem claro. Mas aqui eu tenho uma zona cinzenta. Então, veja que eu tenho aqui, ó, uma versicolo, um xizinho aqui que está na área da virgínica. E eu tenho aqui virgínicas que estão na área da versicolo. Então, na hora que você fez o teu gráfico de silhueta, ele acusou aqui, ó. Então, o detalhe é que você tenha o mínimo possível de valores negativos aqui. Certo? Claro, vamos lá. Aqui ele está usando a distância euclidiana. Tá certo? E aqui ele está usando a distância euclidiana para todas as variáveis. Entendeu? O que seria essa distância euclidiana? Seria justamente o teorema de Pitágoras para cada variável. Ele está pegando o quê? São 3 grupos, então ele está pegando a pétala da setosa, está elevando ao quadrado, aí como ele quer medir uma distância, eu tenho que subtrair, entendeu? Aí depois eu pego a outra, elevo ao quadrado, subtrai, depois eu elevo ao quadrado para um evitar anular o outro. E aí eu vou fazendo isso par a par. Aí depois que eu somo todo esse mundo e tiro a raiz quadrada. Então essa é a distância euclidiana. Aqui ele vai te permitir também pela distância Manhattan. O que é a distância Manhattan? É a mesma coisa que a euclidiana, só que ao invés de elevar ao quadrado e depois tirar a raiz quadrada, eu calculo os módulos. Distância Manhattan, tem alguém aqui da logística? Não, né? O pessoal da logística adora a distância Manhattan, por quê? Porque no mundo das cidades, ninguém vai de um ponto para outro numa linha reta. Entendeu? Tanto é que essa distância também ela é conhecida como distância do táxi. Por que distância do táxi? O nome Manhattan ali não tá à toa não, é a ilha de Manhattan mesmo lá nos Estados Unidos. Então para você ir de um ponto a outro da ilha de Manhattan, você vai andando meio que a 90 graus, entendeu? Então eu vou reto, viro à esquerda, depois viro à direita e assim vai. Então o lance é encontrar a menor distância nesse sentido. Certo? E aí tem também a distância do cosseno. Aí veja só, como é a distância do cosseno? Aí eu estou fazendo uma medição da distância angular entre dois vetores. Então, quando eu uso o cosseno, eu levo todo mundo para as coordenadas polares. Aí os alunos aqui de engenharia, para que eu vou aprender coordenada polar? Bom, para medir distância.
Então ele põe tudo isso em coordenadas polares e aí ele vai medir a distância dos ângulos. Entendeu? Claro, se a distância entre um vetor e outro for muito grande, tá certo? Essa distância ela vai tender para 1, porque aqui o cosseno daqui é 1 e o cosseno daqui é 0. Então, quanto maior o cosseno, mais distante esses vetores são, então mais distantes são aquelas observações. Quanto menor for, então mais parecidas elas são. Então, veja aqui que mudando a distância, muda a resposta do gráfico de silhuete. Entendeu? Você vai usar isso baseado em quê? Baseado no contexto. Aí tem que ler a teoria. O que eu posso adiantar para vocês é que, por exemplo, quando você vai fazer classificação textual, ou seja, você quer avaliar se um texto é parecido de outro. Normalmente se usa o cosseno. Entendeu? Se você quer fazer, se você está lidando com rota logística, aí você vai usar Manhattan. Entendeu? E a clássica delas é a euclidiana. Entendeu? Que é o ponto de partida. Tem também a distância do Minkowski, que aí é quando o expoente tende ao infinito. Certo? E tem os intervalos entre 1, 2, 3, 4, 5, depende do que você quer. Certo? E por que eu estou falando de distâncias? Porque a distâncias é a base do assunto que eu vou mostrar para vocês ainda hoje, que são os métodos de classificação. Eu vou classificar o povo que é menos distante de mim. Certo? É a base, é o pontapé inicial disso. Beleza, gente? Então, aí claro, aqui também você pode observar aqui a largura da barra. Aqui ele está perguntando como é que você vai agrupar, só tem uma variável de agrupamento, então só vai ser aqui a do if. E eu posso ou não agrupar pelos clusters, entendeu? Eu posso olhar todo mundo ao mesmo tempo, como eu posso ver por cluster. Certo? Tá, aqui a coisa não está ruim, o que estaria ruim era se eu tivesse muito mais negativo do que positivo. E uma outra maneira de você confrontar isso é olhar o próprio... Cadê? Scatterplot. Certo? E aí, essa região aqui meio que te ajuda a verificar essas áreas cinzentas. Porque aqui o algoritmo vai começar a ter dificuldade para saber quem é quem. Entendeu? Beleza, gente? Assim, quanto a isso, alguma dúvida sobre o gráfico de silhueta? Aqui no gráfico, quando ele está negativo, pode indicar que a coleta de dados foi feita errado ou alguma coisa assim? Não, assim, vamos lá. Nesse caso, quando ele está negativo, ele está dizendo que as variáveis que você utilizou para classificar, para certas observações, elas não estão funcionando bem. Agora, se o dado está coletado errado ou não, isso aqui não vai dizer. Entendeu? Aqui ele não vai dizer. Existem alguns testes estatísticos que podem sinalizar se houve ou não erro na coleta de dados, mas assim, o que eu conheço é quando a gente vai fazer a análise fatorial, quando a gente usa os testes de confiabilidade. Inclusive, sabe, Paulo, Mônica, agora apareceu um teste McDonald aí que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que é o ômega de McDonald, em oposição ao alfa de Cronbach, sabe? Não, porque agora a turma não quer mais usar o alfa de Cronbach, porque dizem que ele exagera na avaliação. Agora eles querem o ômega de McDonald para isso daí. Na dúvida eu estou jogando os dois, cara. Eu digo, tá aí os dois, vocês escolhem o que é que você quer. Mas por que eu estou te falando isso? É porque nessa área, o que é que esses indicadores vão te dizer? É porque teoricamente, quando você vai montar o questionário, que é onde ele é bastante aplicado, você espera que um certo conjunto de variáveis elas sejam positivamente correlacionadas. Entendeu? Do tipo, vamos lá, normalmente quem come pão vai comer manteiga, normalmente, pão, manteiga, entendeu? Onde é que isso não dá certo? Por exemplo, no sul do Brasil, que normalmente é pão e geleia, lá eles chamam de chimia, entendeu? Mas, enfim, mas assim, existe uma certa correlação, entendeu? Quando nessas variáveis que tu está avaliando, a correlação é o contrário, tá entendendo? Do tipo, você gosta de ir ao cinema? Sim. Você vai ao cinema? Não. Eu digo, tá, mas como assim? Do tipo, você
Você gosta de Ferrari? Sim. Você compra Ferrari? Não. Aí, pô, é uma medida de você medir intenção da realidade. Então, quando elas são muito divergentes, esse teste pega. Entendeu? E aí você começa a ver, opa, peraí que aqui essa galera eu acho que não andou respondendo de maneira coerente. Mas não é, assim, a panaceia de tudo. Entendeu? O termo de coleta de dado, qual é a recomendação? É que você esteja junto com quem está respondendo o dado contigo. Que essa é outra grande crítica para o pessoal que está abusando do SurveyMonkey. Porque na hora que eu crio uma pesquisa online, eu não tenho garantia de que é você que está respondendo. Você pode simplesmente dizer assim, menino, responde aqui, bota teu filho para responder. Pois é, ó, esse jovem aqui, ele queria aplicar SurveyMonkey, não, eu mandei ele ir nos hospitais. Demorou 2 meses, não foi? Ou mais, né, para tu resolver aquela tua romaria lá. Mas ele estava lá garantindo que era enfermeiro respondendo, médico respondendo, gestor respondendo. Recebeu um bocado de não na cara, mas é assim mesmo. Entendeu? 70% não. Então. Mas aqui não. Então. E ainda teve um amigo da banca que disse, não questionaram online porque eles respondem. Você chega lá no TI, todo mundo está lá também. Entre nós responde o questionário online. Às vezes você quer brincar, tem 9 páginas. Você tem até boa vontade de ajudar, mas pagar 1 hora para responder o questionário. É o lance, né? Às vezes a gente, como que pesquisador, a gente quer que o camarada responda um questionário de 100 páginas, porque você quer pegar o máximo de informação possível. Aí também tem o outro lado. O outro lado não está afim de perder 2 horas respondendo. Então tem que ter o quê? Aquela regra de ouro, aí sim, da estatística. Parcimônia. Fala, Gunter. Uhum. Não, a do instrumento a gente faz antes, que a gente faz validade, né? Você faz a validade, você pode fazer validade com especialista, você faz validade de construtor, você faz o famoso pré-teste para ver se você não está perguntando besteira, e aí vai. Ele te ajuda bastante. Uhum. Então vamos lá, gente. Então, se você quer saber se a tua classificação ficou legal, gráfico de silhueta é um deles. O próximo que eu vou mostrar para vocês é um que vocês vão gostar também, que é o famoso mapa de calor. Então puxou aqui para cima, ó. Soltou, você coloca aqui o heat map. Certo? Tá. Clicou aqui, vamos lá. Aqui ele pegou uma última configuração que eu fiz. Vamos primeiro entender o que está aqui para depois vocês fazerem coisa parecida. Primeiro, todo mundo olha aqui para a tela, depois vocês vão mexer nas suas máquinas. O que é que você está vendo aqui? Um mapa de calor. Mapa de calor, assim, ele tem aqui, mas eu vou dar a minha visão de como é que eu gosto de usar mapa de calor. Eu gosto de usar mapa de calor quando eu quero mostrar matrizes de correlação. Fica melhor do que eu fazer a matriz colocando um festival de números. Entendeu? Aqui ele está fazendo o mapa de calor em função dos valores das variáveis. Tá certo? Então, se vocês observarem aqui, ó, aqui eu tenho o grupo da íris setosa, aqui eu tenho o grupo da íris versicolor e aqui eu tenho o grupo da íris virgínia. Certo? E aqui estão todas as variáveis que eu estou analisando. Então tem aqui, ó, sépala, pétala, comprimento, largura. Aqui ele já colocou o range de todos os valores, ou seja, ele pegou o menor valor possível encontrado nessas variáveis e pegou o maior valor possível encontrado nessas variáveis. Aqui deu certo porque a escala de todas as variáveis é a mesma. Entendeu? Mas se não tivesse, o que é que eu tinha que fazer antes? Normalizar as variáveis. Não cometam a loucura de fazer um gráfico de calor
Você sabendo que as suas variáveis têm medidas diferentes. Porque, por exemplo, você pegar uma variável que a média está em 1 milhão e uma outra variável que a média está em 1, na hora que você jogar aqui vai ficar um negócio, enfim, horrível. Entendeu? Então, outra regra. Se todas as variáveis estão na mesma medida, você pode jogar do jeito que está. Se não, normalizá-las antes. Então, aqui, ó, está a cor discreta para lembrar que aqui é um grupo, aqui é outro, aqui é outro. Tá, agora vamos entender o mapa de calor. O que é que você está vendo aqui? Ó? Que quando o grupo é iricetosa, o comprimento da sépala, qual é a cor que está... Assim, tem alguém daltônico aqui? Não, né? Tá. Então vamos olhar para cá, galera. Qual é a cor que está predominando aqui? Na opinião de vocês? Tá um laranja aí, né? Então estaria por aqui, né? Quando eu estou no grupo íris versicolor, qual é a cor que predomina aqui? Aí agora eu estou vindo para cá, não é isso? Chegou no íris virgínica, tem mais amarelo do que aqui, né? Aí eu estou bem por aqui, ó. Então veja o seguinte, em relação ao comprimento da sépala, digamos que aqui é o grupo 1, grupo 2, grupo 3, tá? À medida que eu vou aumentando a ordem do grupo, a cor vai ficando mais amarelada. Então, se está ficando mais amarelada, isso está dizendo o quê? Que o comprimento da sépala aumenta. Olhou para cá. A largura da sépala, qual é a cor que predomina aqui? Sei lá, está um vermelho e azul mais ou menos por aqui, não é isso? Íris versicolor, aí está um pouquinho mais azulado, tá vendo aqui, ó? Aí é como se eu tivesse andado um pouquinho para cá. Íris virgínica meio que não está legal. Aqui, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas uma outra maneira de, coloridamente, vocês descobrirem se uma variável é uma boa ou não classificadora. Uma variável vai ser uma boa ou não classificadora se as cores forem diferentes. Repare que aqui que praticamente eu estou mudando de grupo e praticamente o espectro de cor não muda. Aqui muda. Então assim, sem fazer conta nenhuma, eu já vejo que SEPA-WIF não é uma boa classificadora. Porque muda o grupo e o espectro de cores é a mesma coisa. Comprimento da pétala. E vamos lá. Cor predominante aqui. Então eu estou por aqui, né? Cor predominante aqui, meio coluna do meio, né? Eu estou por aqui, ó. Cor predominante aqui, eu já estou indo para essa região aqui, ó. Então veja que o comprimento da pétala é uma boa classificadora. Por quê? Porque à medida que eu vou mudando de grupo, o espectro da cor muda. Agora aqui, ó, o comprimento, a largura da pétala. Aí aqui está bem azul. Aí aqui está um pouquinho menos azul. Aí aqui está um pouquinho menos azul. Entendeu? Então assim, visualmente, gente, aqui, ó, comprimento da sépala e comprimento da pétala seriam, em tese, as minhas variáveis que melhor classificariam minhas respostas. Por quê? Porque quando eu mudo de grupo, muda de cor. Entendeu? Então assim, o mapa de calor, quando ele é aliado a uma variável de agrupamento, ele também ajuda a você a identificar que variáveis seriam as melhores candidatas para você fazer classificação. Entendeu? Bom, dúvidas? Então vamos aqui como é que a gente parametriza isso daqui, ó. O primeiro passo para parametrizar é a cor. Aí, galera, vai de acordo com o freguês. Aqui o que eu acho legal é que ele dá duas opções para o pessoal daltônico aqui, viu? Ele dá duas opções aqui.
Mas, de novo, vai de acordo com o freguês. Ó. Eu, particularmente, gostei dessas. O padrão é essa daqui. Tá certo? Aí tem também tons de cinza. Tem aqui, sei lá, essa daqui, inferno. Se você quiser usar para ver melhor. Viu? Tem essa viridis aqui. Aí tem a divergente. Aí eu só vou mostrar aqui só para vocês. Ó, aí um daltônico, bom, a gente não está enxergando nada, mas acredite, um daltônico ele vê coisa diferente do que vocês estão vendo aqui. Entendeu? Aí tem esse outro aqui. Certo? Aí você vai de acordo com o que você acha mais interessante, entendeu? E aí vai. O que é esse lance aqui? Normalmente o padrão é para estar assim, gente. Por quê? Porque se eu pegar um low aqui, ó, e puxar para cá, dá isso daqui. Ou seja, eu transformo o baixo em alto. Entendeu? E aí se eu fizer isso daqui, aí fica todo mundo baixo, entendeu? Assim, basicamente. Então, normalmente o padrão aqui você não mexe. Isso daqui é meio que uma tentativa dele já fazer algumas clusterizações. Eu não vou fazer, porque se eu fizer, o que é que vai acontecer? Aqui deu até legal, porque ele usou aqui esse algoritmo do Caminhos, e como eu forcei ele a encontrar 50 clusters, ele já vai clusterizando aqui, entendeu? Só que o que foi que aconteceu? É que aqui, aqui as variáveis, se ela não estiver bem na ordem, vai acontecer essa misturada aqui, ó. Se eu desmarco, aí volta à situação original, tá entendendo? Se eu vier para cá desse clusterização aqui, ele vai fazer uma clusterização hierárquica. Então, se eu marcar aqui, ele vai fazer aqui uma análise hierárquica aqui, ó. Ele mostra um dendrograma aqui. Nós vamos ver como é que a gente monta isso daqui, por isso que eu não deixei mostrado. Além do mais, lembra daquilo que eu disse? Quanto mais informação você colocar no gráfico, mais complicado o gráfico fica de ser analisado. Então, cuidado na hora que você for colocar isso daqui. Aí você pode fazer pela linha, como você pode fazer pela coluna. Entendeu? O split by, ele está mostrando justamente como é que você vai fazer essa separação. Se você não escolher nenhuma, aí meio que você não sabe quem é quem. Assim de cara, se essa legenda não tivesse aparecendo aqui. Você coloca aqui, ele te dá uma separação a mais aqui. Pode fazer tanto pela linha como pela coluna. Só que aqui ele não deu nenhuma opção pra gente. Se eu apago aqui, não vem legenda. Aqui, ó, essas seriam as faixas com as médias, tá certo? E aqui seriam os rótulos, por exemplo. Deixa eu apagar aqui, aí ficaria desse jeito. Se eu tiro aqui o colo. Se eu coloco, aí ele traz esse rótulo, essa coluna mais aqui de rótulo. Aqui é a posição que você quer mostrar os valores das variáveis. Se você quer mostrar em cima e embaixo, se você não quer mostrar, de novo, vai de acordo com o gosto do freguês. Aqui ele não nos deu essa opção, e aqui quando você for redimensionar, você pode ou não pedir para manter a proporção, entendeu? Aí ficou esse negócio aqui enorme. Por isso aqui, ó, ele já traz desmarcado para o padrão. Fica legal. Aí vamos... Hã? Não, o clutch eu mostrei. Essa daqui eu mostrei aqui. É porque eu ocultei para não ficar tão poluído. É porque é assim, ó, porque se eu colocar aqui e aqui, aí fica esse negócio aqui, e aí você demora mais para entender o que é que tá ali. Mas quando você clica no botão de texto, ele mostra a correção. Não, é isso que eu disse. Você pode colocar. Agora, de novo, por exemplo, se tu entrega isso, sei lá, para um executivo, ele precisa tomar essa decisão em 10 segundos, ele vai pegar e vai fazer isso aqui, teu gráfico.
Então, assim, depende para quem que você está entregando, depende do que, é que você quer fazer. Mas, assim, é mais uma opção que, tipo, teoricamente, por não ter uma ferramenta, normalmente não se usava, bom, mas agora fica a possibilidade de passar a usar. Agora, detalhe, galera, cuidado na hora que vocês forem colocar isso no TCC de vocês, viu? Entendeu? Assim, porque assim, se fosse entregue no formato digital, beleza. Agora, se você for entregar impresso, então imprima numa qualidade legal, para não ficar um negócio estranho lá no documento. Bom, deixa eu ver aqui qual é o próximo. Tá. Bom, agora, galera, eu vou entrar num reino que eu vou ser bem franco com vocês. Os gráficos são novidade até para mim, só que eu achei muito legal o que eles podem nos dar. Entendeu? Os 3 próximos gráficos que eu vou mostrar aqui para vocês são gráficos que vão mostrar também visualizações da tua classificação. Certo? Vamos começar com esse gráfico aqui, ó, o Red Viz. Certo? Você clicou nele, traz ele aqui para cima, puxa aqui a setinha e ele vai dar um sinalzinho de alerta amarelinho aqui, mas não se preocupe com ele. E aí vamos dar uma olhada o que é que ele nos dá. Entendeu? Seguinte, pelo que eu li na documentação, esse gráfico ele segue muito princípios da física de atração, do tipo essas variáveis aqui vão exercer, fazendo analogia, uma espécie de campo gravitacional em cima dos pontos. Entendeu? Então, ou seja, os mais próximos, assim, quando estiver mais próximo, ele vai puxar. Veja que aqui eu posso adicionar ou remover variáveis. Nesse botãozinho aqui de características sugeridas, se você clicar nele e pedir para, antes de startar, ele vai pedir quantas variáveis você quer incluir para ele fazer o redimensionamento. Aqui o máximo são 4 porque só tem 4. Se você clicar aqui em Start, ele vai mostrar aqui de novo o gráficozinho de silhueta mostrando como é que seriam a classificação utilizando essas variáveis. E aqui ele vai num certo ordenamento. Entendeu? E aí ele redimensionou o gráfico nessa lógica aqui, ó. Então, quando eu olho aqui para a largura da sépola, ele tende a atrair mais o pessoal que é setosa. Quando eu olho para essas duas dimensões aqui, ó, que seria a largura da pétala e o comprimento da pétala, ele está trazendo já versicola e virgínica. Dá para mudar isso aqui? Dá. No momento que você vai pegando e vai rotacionando, ele vai reajustando aqui, ó. E aí ele faz todo o giro aqui. Tá certo? Tá. Esse gráfico aqui eu nunca usei na minha vida. Entendeu? Viu? Não. Viu? Aí, só um instantinho. Aí, qual é a sugestão caso vocês queiram utilizar esse gráfico aqui? Ó? No canto inferior esquerdo tem um pontinho de interrogação. Clicou nele, ele vai te mostrar a ajuda do gráfico. Aí aqui ele tem explicação do que é esse gráfico aqui. Entendeu? Pelo que eu entendo, é você pegar as variáveis e tentar jogar num plano 2D. Entendeu? Então, ou seja, você não faz a redução de dimensionalidade, ou seja, pega tudo que você tem, mas joga tudo isso no gráfico 2D. Certo? Claro, aí tem as referências aqui para se fazer o devido aprofundamento de como eu posso lidar com esse gráfico. Tá certo? E aqui ele vai mostrar, aqui ele pegou uma outra base de dados e mostrou que, por exemplo, nessa base de dados ficou legal a distribuição, tá vendo aqui, ó?
No íris não ficou. Mas não é porque ficou ruim no íris que vai jogar o gráfico fora. Não, é porque nessa aplicação não deu certo. Mas se de repente você encontrar uma aplicação que você consiga utilizar esse gráfico, bom, ele está disponível para ser usado. Até aqui tem azul, a ajuda aqui mostrando bem direitinho como é que você pode fazer isso e as referências, tá certo? Agora, se de repente você precisar manter mais variáveis, lembra da história da dimensionalidade? Ou seja, 3D até vai, se eu quiser ver 4D, entendeu? Essa é uma opção de você tentar enxergar 4D. Fala, Deus. Então, essa é a opção de você tentar ver 4D. Entendeu? Então, fica aí. Próximo da lista é você olhar também a projeção linear. Certo? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vem aqui, ó, botãozinho aqui do lado. Deixa eu ver, não é esse, deixa eu voltar lá primeiro. Você clica aqui na projeção linear. Traz pra cá. Puxa os dados aqui pra cima. Clicou nela. Vamos lá, de novo aqui, ó, eu estou com 3 variáveis que ele está considerando, mas de novo eu tenho esse início aqui que eu posso pedir para que ele faça o rearranjo das variáveis. Claro, ele vai perguntar quantas variáveis eu quero. Vou colocar aqui todas, porque são 4, então coloca 4 em todas e clica aqui para iniciar. Certo? E aqui, claro, ele já dá o resultado, como é que seriam essas combinações. Aí, veja que eu tenho 4 variáveis e que lembra aqui um plano cartesiano. Entendeu? Porque eu coloquei 4 variáveis. Mas veja só como é que a coisa está funcionando. Aqui eu posso fazer uma análise por quadrantes. Tá certo? Aqui seria o quadrante 1, aqui seria o quadrante 2, aqui seria o quadrante 3 e o quadrante 4. Entendeu? Então, meio que o que facilita a classificação é se olhar daqui, ó, essas duas variáveis aqui, ó. Pelo menos eu separo o grupo de cima do grupo de baixo. Certo? Eu posso colocar com 3, ó. Se eu colocar com 3 variáveis, de novo, eu continuo olhando, entre aspas, quadrantes, só que agora aqui é um quadrante de 3. É até estranho falar isso, mas bom, é um quadrante de 3. Que é aqui, ó, essas duas variáveis, elas agrupam esse grupo de observações, essas duas esse outro, e essas duas esse outro grupo de observações aqui. Certo? Então, ó, clicou aqui no canto inferior esquerdo, na ajuda, ele vai mostrar a ajuda do gráfico, que de novo, ele vai tentar mostrar algo para além de 3D num plano 2D. Certo? Bom, inclusive aqui o exemplo, aqui ele faz com a própria base de dados da Iris, certo? Então, tá a ajuda aqui bem direitinho e tem referências. Isso é que eu acho legal, tem referências para você se aprofundar no uso do gráfico. Então, de novo, se você tiver uma necessidade de pegar uma base de dados que tem alta dimensão e quer tentar jogar numa dimensão 2D, essa é uma outra alternativa. Aí, claro, você vai vendo qual é que se encaixa melhor a tua necessidade. Próximo, deixa eu fechar aqui. O próximo da lista é um outro que também vai nessa mesma linha. Ah, inclusive tem o seguinte, ó, se você colocar aqui um data table, aí veja que tracejado, entendeu? Então, como é que eu faço isso para ficar contínuo? Volto aqui para o gráfico e seguro o Ctrl e seleciona. Na hora que eu selecionei, ficou, ó, contínuo. Cliquei aqui no Data Table, o que é que eu estou enxergando? As coordenadas
do gráfico para as coordenadas 2D do gráfico para cada observação. Então, ou seja, ele pegou esse conjunto de dados originais aqui, ó, e encontrou esse par ordenado aqui, ó. Entendeu? Usando a metodologia que o gráfico está adotando lá. Certo? Aí daí, deverzinho de casa, dá uma olhadinha mais aprofundada lá nas referências. Então você consegue resgatar esse tipo de informação aqui. O último da base do Iris, que eu vou trazer aqui para você, é o FreeVis, que também vai na mesma linha. Então, trazer aqui o FreeVis, jogar aqui para cima. Vou puxar aqui a base de dados do Iris para cá. Cliquei nele. Aí, claro, ele vai tentar fazer de novo, pegando várias variáveis e tentar jogar num plano, digamos assim, que você consiga enxergar todas elas. Clicou aqui em Start, se você deixar aqui uma inicialização randômica, se você clicar aqui em Start, ele vai sempre começar de um ponto de partida e depois vai tentar encontrar o melhor arranjo para você enxergar esses dados. Você veja que ele vai rotacionando aí e em algum momento ele vai parar. E aí, pronto, em algum momento, agora parou. Aqui seria o arranjo que ele encontra para você enxergar esses dados. A melhor configuração para você enxergar. Tanto é que aqui ele separa bem setosa, versicolo e aqui a Virgínia. De novo, esse gráfico eu nunca vi na minha vida. Na dúvida, vai na ajuda dele aqui. Entendeu? Aí é onde traz aqui, que aí o Aníbal pode nos ajudar. Ele usa o paradigma da física de partículas. Pontos da mesma classe atraem seus semelhantes. Aqueles que são diferentes, eles vão se repelir. Entendeu? E o resultado da força exercida na ancoragem dos atributos. Quem seriam os atributos? As variáveis que você está utilizando. Certo? Uhum. É o contrário, exatamente. Então, de novo, aí claro, que ele está trazendo aqui a base de dados aqui do Zoo, entendeu? Eu preferi usar o da Iris porque é menos poluído. Tem menos classificação. Aí, de novo, esse daqui é melhor dar uma olhadinha na ajuda e, claro, você vai utilizar de acordo com a tua necessidade. Certo? Se a tua necessidade de mostrar várias variáveis num plano 2D e esse gráfico for a melhor representação, use. Tá certo? Bom, para o banco de dados Iris, gente, seriam esses gráficos aqui que a gente vai trabalhar. Certo? Esses três últimos, inclusive, não é tão usual, pelo menos na área da administração ou da própria engenharia de produção, nunca vi a gente usá-los. Mas, bom, agora a gente já sabe que eles existem e o que falta agora é a gente encontrar possibilidades de aplicação. Certo? Principalmente que envolva o quê? Classificações. Certo? É aí onde está o detalhe. Bom, próximo banco de dados que a gente vai utilizar, pessoal... Deixa eu aqui. O limite é a quantidade de variáveis que você tem. Assim, ó, por exemplo, aqui... Deixa eu voltar aqui. Opa. Ah, daqui? Assim, sabe, Mônica? Eu nunca testei o máximo, não. O que eu sei é que toda vez que eu puxo um, ele faz. Claro, que em algum momento vai ficar um negócio meio complicado de enxergar, sabe? Aí você cria um outro. Aí você tem que fazer vários, porque você fica puxando o fio. Ele vai indo. Ele vai uma hora, e aí você se perde depois. Aí tem que fazer
Aí você começou a fazer É. puxava da data 7, ou puxava o cara Mas veja só que interessante, de uma única base de dados, se você observar aí, você tem várias saídas. e contando tudo que você fez. Uhum. Então fica registrado o teu passo a passo. Então vamos lá. Próximo, deixa eu ver aqui qual é o mais fácil aqui. Aí agora eu vou mostrar para vocês uma base de dados de séries temporais, tá certo? Então para isso, o que é que eu gostaria que vocês fizessem? Vocês viessem aqui em Data e clica aqui em File, tá certo? Coloca aqui File, clica nele. Aí o que é que eu queria que vocês procurassem? Vocês procurem o arquivo bajuazeiro.csv, que eu disponibilizei para vocês já no primeiro dia de aula. Lembra daquele arquivo zip que vocês baixaram? Lá tem um arquivo chamado ba_juazeiro.csv. Vocês, no meu caso aqui, assim, no teu caso eu estou salvando tudo aqui junto, aqui, você pode, tá tudo ali. Então vocês localizam esse arquivo, se vocês localizarem direitinho, ele vai aparecer assim para vocês. Certo? Tu tem que achar esse arquivo aqui, ó. Ele está lá naquele que você mandou. Aham. E aí, se vocês observarem, apareceu uma variável nova que a gente não tinha visto anteriormente, que é a datetime. Tá certo? Se você clicar aqui, o datetime ele vai automaticamente procurar se já no teu banco de dados ele já tiver formatado no formato de data. Data hora, especificamente, que aqui ele lê no formato UTC. Se tiver hora, vai aparecer a hora também. Certo? Então, abriu aqui direitinho, você pode clicar em Apply aqui, vocês verão 89 observações. Não esqueça de renomear, tá, gente? Bota lá, Juazeiro. Se você quiser enxergar o dado, de novo, você puxa aqui um Data Table, clica nele e você enxerga o dado. Certo? O que é que vocês estão enxergando aí? Vocês estão enxergando o preço médio da manga e da uva comercializada no mercado produtor de Juazeiro, mensal, de 1º de janeiro de 2015 até... de janeiro de 2015 até maio de 2022. Tá? Então, ou seja, eu tenho aqui uma variável que é data, valor mensal, e aqui eu tenho preços, certo? Então, se você tem um dado vinculado a uma variável temporal, aí é usar gráfico de linha, certo? No Orange, para você usar esse gráfico de linha para ter uma visualização adequada, aí você tem que ter aqui a aba do Time Series habilitada, certo? Fez isso, é o que você vai fazer. Você precisa converter essa base de dados que ela ainda não está no formato adequado para ser uma base de dados de série temporal. Aí você vai usar esse ícone aqui, ó, As Time Series. Você clica nele, ele vai aparecer aqui, você traz ele para cá, o As Time Series, puxa daqui para cá. Se você clicar nele, ele vai abrir uma janela perguntando qual é a tua referência temporal. Aí a minha referência aqui temporal é a variável data. Certo? Beleza. Fez isso daqui, como é que eu enxergo? Aí você vai usar aqui o gráfico do Line Chart aqui, ó. Você traz ele para cá e puxou aqui, ó. Aí veja só, eu quero fazer Time Series para Time Series aqui, ó. Ok. Clicou aqui no Line Chart, aí vamos lá. Deixa eu zerar aqui.
Ele está pedindo nada. Volta ali. Eu estava olhando. Tá, mas o que foi que houve? Tá, você puxou o time ali. Tá. E depois eu puxei o line chart. Toda vez então, que eu estiver trabalhando com esse tipo de dado, eu vou transformar ele para time a partir desse comando aí. Certo? Nesse software. Isso, nesse software. Nesse software aqui tem que seguir essa lógica. Entendeu? Senão ele não vai fazer. Ah, tá. Eu vou já ir pra cá. Aí vamos lá. Aí vamos aqui no line. Oi, Aníbal. Opa. Time save. Mas você. Não, mas Você clica na linha. você clica na linha e aí você puxa. E aí clica aqui, ó. Pronto. Zerei o gráfico. Beleza. Eu posso montar do jeito que eu quiser aqui agora que eu chego nesse universo aqui, ó. Se eu clico aqui em Add Plot, aí o que é que vai acontecer aqui, ó? Ele já vai trazer aqui as variáveis que eu posso adicionar. Lembra que o eixo X, por definição, é uma variável temporal. O que eu vou fazer agora são adições no eixo Y. E aqui eu posso colocar, esses tipos de linhas, eu vou mostrar para vocês já como é que seria essa configuração. Vamos deixar o padrão que é a linha. Se eu clico aqui em manga, ele já traz aqui como é que seria a visualização do preço da manga. Entendeu? Posso contar os dois? Calma. A distância do tamanho da Então vamos lá, ó. Calma, vamos aqui. Vamos agora mudar o tipo da linha. Digamos que agora eu quero olhar uma linha do famoso, uma linha degrau aqui, ó. Aí ela ficaria assim, ó. Digamos que você quer ver formato de coluna. Digamos que você quer ver em formato de área. Aí você vê assim. Digamos que você quer ver num formato spline, que é um formato de suavização. Entendeu? Então aqui você muda a linha, o formato da linha. A escala do eixo Y, aqui ele só consegue transformar em logaritmo. Entendeu? Quando é que você vai usar a escala logarítmica? Se porventura eu estiver lidando assim com preços na faixa de 1 a 10 e o outro, sei lá, de 50 a 100. Aí você vai ter meio que dois gráficos assim. Então na hora que você logaritmiza, você diminui essa distância. Se você quiser adicionar a uva, você clica aqui, ó. Aí vem um detalhe. Aqui está em manga. Se você clicar em uva Itália, aparece agora da uva Itália. Se você quiser colocar os dois, você segura o Ctrl e clica nos dois. Aí vai aparecer os dois. Se você colocar aqui escala logarítmica, veja que eles ficaram, sei lá, mais próximos. Entendeu? Tirou da escala logarítmica, ele começa a ficar mais distante. Outra coisa, você vai posicionando o mouse aqui em cima da série, ele vai mostrando as informações. Entendeu? No tempo e qual é o preço de cada uma dessas séries. Você pode colocar no gráfico quantas séries temporais você quiser. Digamos que você não quer elas juntas, você quer elas separadas. Então, vou tirar aqui, vou deixar aqui a manga. Aí você vem aqui, ó, e adiciona outro gráfico. Aí no de baixo você clica para colocar a uva. Aí você tem aqui um gráfico só para a manga e outro para a uva. E você veja aqui, ó, que aqui está no formato linha, aqui está no formato spline. Entendeu? E aí, claro, tem um disquetezinho bem aqui no canto inferior esquerdo. Você clicou nele, aí ele vai salvar no formato PNG ou no formato vetorial. Detalhe, para que serve eu ter uma figura no formato vetorial? É se você estiver usando LaTeX. Por que é legal você utilizar figuras no formato vetorial no LaTeX? Porque na hora que você for dar o zoom, a figura não distorce. E como agora as pessoas estão usando muito mais o PDF do que o papel,
Então meio que você pode jogar, entre aspas, qualquer figura ali, porque se o cara não enxergar, o que é que ele faz? Dá um zoom. Se você deixar uma figura bitmap, na hora que ele der o zoom, ele vai começar a enxergar os quadradinhos, os pixels. Por isso que se você for mandar para uma revista internacional e estiver usando LaTeX, o que eu fortemente recomendo que use, não use figuras no formato bitmap. Use figuras no formato vetorial. Ah, professor, existe algum software que pode fazer isso de graça? Existe. O GIMP. Ele tem tanto para Linux como para o Windows. Se você usar o GIMP, G-I-M-P, ele é gratuito, inclusive ele é a versão free que mais se aproxima do CorelDRAW. Então, se você quiser fazer um negócio assim bem poderoso, próximo ao CorelDRAW, use o GIMP. Eu uso basicamente o GIMP para fazer conversão de PDF para vetorial. Existem sites que fazem isso gratuito? Sim, só que normalmente o tamanho do arquivo vetorial fica grande. Quando você usa o GIMP, ele fica bem pequenininho. Inclusive tem periódicos que só aceitam se você mandar em formato vetorial. Se você mandar em outro, Ele diz o seguinte: ou você manda no vetorial, a gente vai retirar seu artigo agora da linha de publicação. Então é só esse detalhe. Então aqui ele já está antecipando isso, entendeu? Ou você já salva direto no PDF. Certo? Então aqui, salvou PNG, você já coloca, ou no formato vetorial, você já adiciona no teu trabalho. Não, a escala aqui eu não tenho como mexer. Eu não tenho como mexer. O que você pode fazer é mudar de logaritmo ou não. Aqui você não tem como mexer. Entendeu? Mas assim, essa é a maneira de você usar gráfico de linha no Word. Gráfico de linha é para série temporal. Certo? Claro, para quem quiser se valer das outras aplicações de séries temporais, ele tem todo um toolkit aqui para vocês brincarem. Qual? Perdão? Daria sim. Inclusive seria o próximo passo aqui, ó. Entendeu? Por exemplo, eu poderia utilizar esse modelo aqui VAR se eu quisesse saber se o preço da uva afeta o preço da manga e vice-versa. Então, eu estaria olhando um vetor autorregressivo. Cara, aqui assim, não é bem o escopo do projeto, mas aqui é muito simples. Você clicou aqui, ó. Aí você puxa pra cá. Tá, aí qual é o detalhe aqui, ó. Aí, deixa eu só ver qual foi o erro aqui. Deixa eu ver. Ah, tá aqui qual foi o erro que ele deu. Tá vendo que não tem um target aqui? Aí eu tenho que voltar aqui, ó. Lembra do roll? Aí eu tenho que, ó, colocar aqui como target. Vamos botar só por enquanto a manga, tá? Aplico. Ó, já saiu aqui, ó. Aí você clicou aqui. Aí qual é... Aí por que eu não vou recomendar você usar o Arima aqui? Porque o modelo Arima é meio que tentativa e erro. Tá, tem umas coisinhas que você pode fazer antes. Você olha um correlograma e a partir do correlograma você tenta adivinhar quais são os parâmetros. Se for para usar o Arima, eu prefiro que você use diretamente no Python, porque existe uma biblioteca lá chamada PDArima, se eu não me engano, que ele é baseado no pacote Forecast do Hindman, que ele desenvolveu o AutoArima. Então você coloca lá uma espécie de grid search e ele vai procurar pelo critério ou Akite ou BIC. Entendeu? O que for melhor ele vai dizer qual é a configuração. Inclusive você pode dizer se vai ter sazonalidade ou não, entendeu? Aqui, cara, é meio que tentativa e erro, do tipo, aqui tu vai colocar, por exemplo, um 1 e depois vai ver o que é que dá. Entendeu? Claro que aqui, assim, aqui eu nunca usei, mas vamos colocar aqui, por exemplo, um gráfico de linha para ver o... Opa! Line chart aqui para poder ver
Ó, digamos aqui que eu quero olhar não o forecast, eu quero olhar os valores previstos. Deixa eu ver aqui. Pronto, isso daqui seria o valor previsto, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo colocar. Aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar os Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Aqui seria a previsão, sei lá, tempo para frente. Mas aqui eu nunca faria por aqui, entendeu? Aqui eu vejo ela muito mais como uma situação didática. Se for para fazer no artigo, eu iria direto, se não me engano, eu sei que no R o pacote é o forecast. No Python, se eu não me engano, é o PD Arima. Se eu não me engano. Depois eu tenho um código no Python mostrando como é que faz bem direitinho, porque é meio que cópia dele. Eu faria por ali. Porque aí ele já vai procurar qual é o melhor e você já trabalha em cima do melhor, entendeu? Porque aqui você meio que ia ter que ficar fazendo tentativa e erro. Entendeu? Mas é assim, é um caminho. É um caminho. Aí claro, na dúvida, se você quiser maiores detalhes aqui, a famosa ajuda. E como é que ele vai fazer aqui, ó. Certo? Você pode colocar até variáveis exógenas, o que eu acho legal nesse sentido, porque normalmente não é tão trivial assim você colocar variáveis exógenas. Mas para efeito de fazer um artigo, eu não iria por aqui. Certo? Aqui eu só estou mostrando no sentido que caso você precise fazer uma projeção de um dado de série temporal. Bom, próximo, que a gente já está quase... Sim, assim, desses que eu conheço, Thiago, pago é o eViews. O eViews, ele é bem poderoso nesse daí, só que o eViews é pago. Aí o R, ele já está com um pacote de análise, assim, várias bibliotecas para análise de séries temporais bem legais, tipo o Forecast é uma delas. Se você quiser lidar com quebra estrutural, tem o MSWM e o MSGARC. Muito massa essas duas bibliotecas. Tem umas bibliotecas que utilizam um outro modelo de séries temporais que agora ByperROM. Só que qual é o problema do ByperROM? É que a tua série tem que ser estacionada. Entendeu? E meio que o que ele mostra é como se fosse uma função escada, sabe? Ele vem aqui e depois sobe aqui, mas sempre mostrando o centro. Eu prefiro usar os de Markov Suite porque ele vai te mostrando a probabilidade de você pertencer, você estar em determinado regime, em determinada época. Então você consegue, tipo no artigo que eu publiquei lá na BMC sobre Covid, você vai medindo a probabilidade de você estar num alto regime de contágio para um de baixo regime de contágio. Então fica visualmente melhor do que, por exemplo, você usar o ByperROM, que ele lida com quebra estrutural, mas ele não mostra isso. Então assim, no R tem, o Python está tentando acompanhar. Por quê? Porque o Python não teve essa pegada estatística, entendeu? É por isso que ele está um pouco mais para trás, mas ele está tentando acompanhar. Bom, galera, para antes do intervalo, aí nós vamos trazer duas bases de dados aqui. Uma do Titanic, que eu vou mostrar esses dois gráficos aqui, e uma outra lá das doenças do coração. Então vamos primeiro lá para o Titanic. É porque assim, o correlograma, cadê? Vamos lá. O correlograma são duas coisas. Para você saber se o preço da manga afeta ovos e vice-versa, não é no correlograma. Você vem para cá. Esse modelo aqui, o VAR, que é vetor autorregressivo. O correlograma é para você descobrir
digamos assim, é quantos ARs vão ter no teu modelo e quantos MAs vão ter no teu modelo. Tanto é que tem o autocorrelograma e o autocorrelograma parcial. O parcial te diz o AR e o digamos assim, o correlograma normal ele te diz o MA. Seria autorregressivo ou média móvel. Então ele coloca então ele vai mostrando essas figurinhas aqui, ó, e ele coloca um intervalo de aceite. Se a coluna passar do intervalo de aceite, logo no início, e aqui vai com termo, se fosse 1, 2, 3, 4, 5, tá. Se o primeiro passar desse limite, então se for o autocorrelograma, é porque vai ter um termo MA. Se for o autocorrelograma parcial, é porque vai ter um termo AR. Entendeu? Só que você olhar pelo correlograma, é meio que quase que artístico. Entendeu? Então, hoje em dia, meio que você não vai por ele. Você vai pela força bruta. O que é pela força bruta? Você vai utilizar critérios de parcimônia, que os mais famosos é o arcaic e o bayesiano, que é o BIC, ou de Schwartz. O que é o critério de parcimônia? Você não vai querer um modelo complexo. Você vai querer um melhor modelo que explique, mas que seja o menor possível. Você joga possibilidades de modelos AR, de modelos MA, e ele vai procurando. O que tiver o menor BIC é o modelo que você vai usar. Por isso que no R, nesse forecast, ele tem o auto-arima. Você seta os parâmetros lá e deixa o computador procurar. Entendeu? Já tem um bom tempo que é assim, tipo, desde a versão 8 do eViews, hoje se não me engano no eViews a gente já está indo para 15, alguma coisa assim. Mas desde a versão 8 não, minto, da versão 6 do eViews já existe o auto-arima. Então ninguém mais olha correlograma. Ele está lá, mas no sentido teórico da coisa. Na prática, você já vai logo para o modelo mais parcimonioso. Entendeu? Então seria isso. Mas os correlogramas ele usa, em teoria, para você encontrar quantos termos AR e quantos termos MA você vai colocar lá. Certo? Mas é isso. Aí, de claro, para a gente debater isso com maior detalhe, sei lá, vocês me chamam de novo, a gente passa só conversando de série temporal aqui. Só que aí o legal já seria direto no R, né? Ou no Python, que fica bem mais interessante. Bom, então antes de liberar vocês, vamos aqui só mostrar o do Titanic. Você vai aqui no dataset, né? Você carrega o Titanic. Não esqueça de renomeá-lo para você saber o que é. E agora, o que eu vou trabalhar com vocês é esse gráfico de mosaico aqui, ó. É o gráfico de mosaico. Então você puxa aqui, ó, para cá. E aí você liga do Titanic para o gráfico de mosaico. Tá. Aí vai aparecer isso aqui. Beleza. Qual é a sugestão para você utilizar o gráfico de mosaico? É se você quiser visualmente mostrar a relação entre variáveis categóricas. Certo? Lembrem que basicamente só tem variável categórica na base de dados do Titanic. Então, o que é que eu estou enxergando aqui? Por exemplo, eu estou enxergando os dados distribuídos por 3 variáveis aqui. O status, que aí se é tripulação, primeira classe, segunda classe ou terceira classe. Eu estou vendo aqui o sexo, se é masculino ou feminino. E aqui embaixo ainda tem a idade, para eu saber se era adulto ou se era criança. Certo? Se eu tirar aqui o status, aí é o que eu tenho uma distribuição melhor entre sexo e idade. Certo? Esse no ou yes aqui, o que é isso? É como o quadrado está sendo pintado. E ele está sendo pintado pela variável se sobreviveu ou não. Certo?
Então é aquela coisa, se o cabra foi homem adulto, ele não sobreviveu. A chance, não é que ele não sobreviveu, a chance dele não sobreviver era muito maior. Se a pessoa foi mulher adulta, ela tinha uma maior chance de sobreviver. Inclusive, se você posicionar o mouse em cima, ele já vai mostrando os números atrelados àquele retângulo. Mesma coisa aqui em relação se fosse criança. Certo? Então, quando é que... Claro, aqui ele permite só colocar até 4 variáveis categóricas aqui, ó. E o teu retângulo aqui, o teu polígono aqui, ele vai ser colorido de acordo com uma outra variável categórica. Aqui no caso da base de dados Titanic, o objetivo é saber se sobreviveu ou não sobreviveu, que seria o target dela. E aí as outras variáveis são as características dos que sobreviveram, dos que não sobreviveram. Certo? E aí você pode fazer comparações com o total. Aqui seria o total e aqui seria o teu retângulo. Claro, cuidado na hora que você for colocar, que quanto mais informação você coloca... Aqui não vou colocar o seu sobrevivente, mas quanto mais informação você coloca, mais complicado o gráfico fica para ser visualizado. O outro gráfico para essa mesma base de dados é esse gráfico aqui, ó. O diagrama de Sieve. Se for alemão, aí seria o diagrama de Save, se não me engano. Não, de Siva, melhor dizendo, se for alemão. Diagrama de Siva, se for alemão. Então, puxou para cá, do Titanic para cá, e aí eu clico aqui, ó. Ele é mais interessante porque, veja só, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está combinando uma variável de sobrevivência e ele está combinando aqui com sexo. E aí, se você olhar no canto inferior esquerdo, ele já te traz a estatística do Q quadrado. Lembra que lá no Pivot Table, qual é a grande desvantagem do Pivot Table em relação a esse tipo de estatística? Que ele não faz. Fazendo aqui uma breve explanação do que é estatística. Da estatística do Q quadrado. Você tem duas variáveis categóricas. Você quer saber se determinada variável influenciou na outra. Qual é o lance aqui? Eu quero saber se o sexo influenciou na chance de sobrevivência da pessoa. É isso que eu estou querendo saber aqui. Como a estatística do Q quadrado foi abaixo do trivial 5%, nós chegamos à conclusão que sim, o sexo influenciou na taxa de sobrevivência. Se você fosse homem, a chance de você sobreviver era bem maior, de você não sobreviver, é bem maior. Se você fosse mulher, a chance de você sobreviver era maior que a dos homens. Você pode mudar inclusive isso para idade. Entendeu? Você pode mudar isso daqui, ó, a idade também afeta. Você pode mudar isso também aqui para o status. O status também influenciou. Esse Score Combination, se você clicar aqui, ó, e pedir para ele procurar, aí ele vai te mostrar qual é a melhor relação que você deveria visualizar daquele conjunto de variáveis. Então, para você ter uma melhor visualização desse conjunto de dados, é você olhar sobreviveu com sexo. Entendeu? Bom, são 4:02, gente. Eu queria dar um intervalo aqui para vocês. Intervalo assim, 15 minutos. Então, 4:15 mais ou menos, eu peço que vocês voltem.